Você sabia que para muitos de nós, o maior risco de um AVC, ou derrame, começa muito antes do que imaginamos, logo nas primeiras horas do dia? Parece estranho. Não é aquele momento em que você acabou de acordar. A casa ainda está silenciosa. O cheiro do café, talvez começando a se espalhar. Para a maioria das pessoas, amanhã é sinônimo de um novo começo, de paz antes da correria do dia. Mas é justamente nesse período de aparente tranquilidade que o nosso corpo pode estar mais vulnerável. Sem que a gente perceba, imagine só, você acorda sentindo-se bem, sem dor, sem grandes preocupações, e pensa que está tudo em ordem. No entanto, se certos hábitos matinais, que parecem tão inofensivos, fazem parte da sua rotina há anos, você pode estar expondo seu corpo a um risco que poderia ser facilmente evitado. É uma realidade dolorosa pensar que algo tão simples e rotineiro como a forma como começamos o nosso dia possa ter um impacto tão grande na nossa saúde, aumentando significativamente a chance de um evento sério como um AVC. Muitos especialistas, inclusive um dos médicos mais antigos e respeitados do Japão, um verdadeiro mestre da longevidade, alertam para o perigo dessas pequenas escolhas matinais. Ele tem compartilhado os segredos de como evitar essas armadilhas que, silenciosamente, sabotam a nossa saúde vascular. E a boa notícia, meus amigos, é que esses segredos são incrivelmente simples e fáceis de aplicar no nosso dia a dia. Neste vídeo, vamos desvendar juntos as 5 piores armadilhas matinais que você provavelmente está cometendo e que, segundo esse sábio médico, podem ser a porta de entrada para um AVC. Ao entender e mudar esses hábitos, você estará dando um passo gigantesco para proteger seu cérebro e seu coração, garantindo mais anos de vida com saúde e vitalidade. Fique até o final, porque tenho algo que realmente vai te surpreender e que pode mudar sua perspectiva sobre o cuidado com a sua saúde. Então, vamos começar com o primeiro hábito que muita gente, sem perceber, acaba negligenciando e que pode ser um verdadeiro perigo logo ao acordar. Falo sobre a importância de beber água assim que você sai da cama. Pense comigo, passamos horas e horas dormindo, geralmente de 6 a 8 horas, e durante todo esse tempo, nosso corpo continua funcionando, transpirando, respirando e perdendo líquidos ao acordar. Estamos naturalmente desidratados, mesmo que não sintamos aquela sede imediata. Essa desidratação matinal, por mais leve que pareça, tem um impacto direto na densidade do nosso sangue. Quando estamos desidratados, o sangue se torna mais espesso, mais concentrado, o que dificulta o trabalho do coração para bombear esse sangue por todo o corpo. E é exatamente essa dificuldade que aumenta a pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais vulneráveis consequentemente, elevando o risco de um AVC. É como tentar bombear mel em vez de água. O esforço é muito maior. Não é mesmo? O médico japonês ressalta que esse é um dos momentos de maior risco, porque o corpo está se adaptando novamente ao ritmo de vigília, e qualquer esforço extra pode ser perigoso. A solução é incrivelmente simples, mas muitas vezes ignorada. Tenha sempre um copo de água ao lado da sua cama, assim que você abrir os olhos. Mesmo antes de se levantar, beba um copo de água, devagar, com calma. Não precisa ser um copo enorme, mas o suficiente para reidratar seu corpo e afinar um pouco o sangue. Essa água não só ajuda a fluidificar o sangue, como também ativa os órgãos internos, preparando-os para o dia que se inicia. É um gesto pequeno, mas poderoso, que manda um sinal de bem-estar para todo o seu sistema circulatório. Agora,
O segundo hábito que devemos evitar, e que está intimamente ligado ao primeiro, é a mania de pular da cama de repente, com pressa, ou de começar o dia com exercícios físicos muito intensos logo após acordar. Entendo a pressa de muitos, a necessidade de otimizar o tempo. Mas o nosso corpo precisa de um tempo para se reajustar da posição horizontal para a vertical e para sair do estado de repouso para o de atividade. Quando você se levanta bruscamente, a pressão arterial pode cair de forma repentina, causando tontura, o que chamamos de hipotensão ortostática. Essa queda e subsequente ajuste rápido da pressão arterial pode ser um choque para o sistema cardiovascular, que já está mais sensível pela desidratação matinal. Da mesma forma, começar o dia com uma corrida ou exercícios de alta intensidade antes de o corpo ter se aquecido e a circulação se estabilizado pode sobrecarregar o coração. O ideal é dar ao seu corpo alguns minutos para despertar. Que tal sentar-se na cama por 1 ou 2 minutos antes de se levantar? Alongue-se suavemente ainda na cama, esticando braços e pernas, como um gato que se espreguiça. Faça alguns movimentos leves com os tornozelos e pulsos. Depois, sente-se na beirada da cama por mais 1 minuto, respirando fundo, sentindo o chão sob os pés. Só então, levante-se com calma. Esse processo de despertar gradual permite que a pressão arterial se estabilize, que o sangue comece a circular de forma mais eficiente e que o corpo se prepare para as demandas do dia sem estresse desnecessário. É uma transição suave que protege seu coração e seus vasos sanguíneos. Essas pequenas mudanças na sua rotina matinal, como beber água e se levantar devagar, podem parecer insignificantes, mas o impacto acumulado ao longo dos anos é imenso, prevenindo a longo prazo problemas sérios. Não subestime o poder dessas atitudes. Continuando nossa jornada em busca de manhãs mais saudáveis. O terceiro hábito que precisamos revisar e, se possível, eliminar é pular o café da manhã ou, o que é quase tão prejudicial, começar o dia com uma refeição pesada e cheia de açúcares. Imagine só, seu corpo passou horas em jejum. E agora precisa de energia para começar o dia, se você não fornece essa energia, ou se a fornece de forma inadequada, como com alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e gordura. Você está criando um pico e uma queda brusca de açúcar no sangue. Essas oscilações glicêmicas constantes não apenas desregulam o seu metabolismo, mas também podem inflamar os vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os mais rígidos e propensos a problemas. Um café da manhã nutritivo, por outro lado, estabiliza o nível de açúcar no sangue, fornece energia constante para o cérebro e para os músculos, e ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Não é à toa que o café da manhã é considerado a refeição mais importante do dia. Pense em opções ricas em fibras, como aveia, frutas frescas ou um pão integral com uma fonte de proteína magra, como ovos ou queijo branco. Para os nossos amigos brasileiros, um pãozinho na chapa com requeijão ou ovo, ou uma tapioca com queijo. Podem ser boas opções se feitos de forma equilibrada. O importante é nutrir o corpo com carboidratos complexos que liberam energia lentamente e proteínas que dão saciedade. Evite cereais açucarados, bolachas recheadas e sucos industrializados, que são bombas de açúcar e não trazem nutrientes verdadeiros. O médico japonês reforça que o cuidado com o que comemos pela manhã é um pilar fundamental para a saúde cardiovascular, prevenindo não só o AVC, mas também problemas como diabetes e obesidade, que são fatores de risco adicionais.
Em seguida, o quarto hábito que pode ser perigoso pela manhã é tomar banhos com temperaturas extremas, especialmente banhos muito quentes, logo após acordar, ou alternar bruscamente entre água muito quente e muito fria, a água quente, ao entrar em contato com a pele. Provoca a dilatação dos vasos sanguíneos na superfície do corpo. Isso pode fazer com que a pressão arterial caia rapidamente, já que o sangue se redistribui para as extremidades. Se a pessoa tem um problema de pressão alta, ou se o corpo ainda está se adaptando ao despertar, essa queda repentina pode ser um estresse para o sistema cardiovascular. E se a temperatura da água é extremamente fria, o efeito pode ser o oposto: os vasos sanguíneos se contraem rapidamente, o que eleva a pressão arterial de forma súbita para um coração que ainda está despertando. Isso pode ser um choque. O ideal é que a água do seu banho matinal esteja em uma temperatura agradável, morna, que não cause nenhum tipo de desconforto. Evite jatos de água gelada ou fervente diretamente no corpo. Pense em um banho que relaxe, que prepare o corpo para o dia, e não que o submeta a um estresse térmico. Um banho morno ajuda a relaxar os músculos, estimula a circulação de forma suave e prepara você mentalmente para o dia, sem colocar o sistema cardiovascular em risco. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença para a segurança do seu coração e cérebro logo cedo. E, por último, mas não menos importante, o quinto hábito que muitos de nós cometemos e que pode ter consequências graves pela manhã é o esforço excessivo durante as evacuações. Se você sofre de constipação ou prisão de ventre e precisa fazer muita força para evacuar logo cedo, isso pode ser um fator de risco significativo para um AVC. O ato de fazer força intensa durante a evacuação é conhecido como manobra de Valsalva. Essa manobra envolve prender a respiração e contrair os músculos abdominais e torácicos, o que aumenta a pressão dentro do abdômen. Esse aumento de pressão, por sua vez, eleva a pressão arterial de forma abrupta e momentânea, além de diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro. Em pessoas com vasos sanguíneos já enfraquecidos ou com predisposição a problemas cardiovasculares, esse pico de pressão pode ser o gatilho para um evento sério. Para evitar essa situação perigosa, a chave é manter o intestino regulado. E como fazemos isso, primeiramente? Voltamos ao nosso primeiro ponto: hidratação. Beber bastante água ao longo do dia, e um copo logo ao acordar, ajuda a amolecer as fezes e facilitar o trânsito intestinal. Em segundo lugar, a alimentação. Uma dieta rica em fibras é essencial. Inclua mais frutas, verduras, legumes e grãos integrais na sua alimentação diária. Alimentos como mamão, ameixa, farelo de aveia são excelentes fontes de fibra que ajudam a regular o intestino. E, por fim, a atividade física. Mesmo uma caminhada leve ajuda a movimentar o intestino e a prevenir a constipação. Se a constipação for um problema persistente, converse com seu médico para investigar as causas e encontrar a melhor solução. Lembre-se, o objetivo é ter uma evacuação tranquila, sem esforço, garantindo que seu corpo não seja submetido a picos perigosos de pressão logo pela manhã. Então, meus queridos, vimos que a forma como iniciamos o nosso dia tem um poder imenso sobre a nossa saúde e bem-estar, especialmente no que diz respeito ao risco de um AVC. É fascinante pensar que pequenas mudanças em hábitos tão rotineiros podem trazer benefícios tão grandes. Recapitulando, o primeiro passo é a hidratação, beber um copo de água logo ao acordar, para fluidificar o sangue e preparar o corpo. Em seguida,
Lembramos da importância de acordar e levantar da cama com calma, sem pressa, permitindo que o corpo se ajuste gradualmente à posição vertical, evitando picos de pressão. O terceiro ponto que abordamos foi a nutrição. A escolha de um café da manhã equilibrado e nutritivo, que forneça energia constante e evite as perigosas oscilações de açúcar no sangue. Depois, falamos sobre a temperatura do banho matinal, recomendando a água morna, para não sobrecarregar o sistema cardiovascular com choques térmicos. E, por último, e não menos importante, a necessidade de evitar o esforço excessivo durante as evacuações, cuidando da saúde intestinal com hidratação, fibras e atividade física. Percebem como tudo se conecta? Como esses hábitos, que parecem isolados, na verdade formam uma rede de proteção para o nosso corpo. Não se trata de fazer mudanças drásticas ou de adotar rotinas complicadas. Pelo contrário, a sabedoria do médico japonês nos mostra que a prevenção reside na simplicidade, na atenção aos pequenos detalhes que muitas vezes negligenciamos. Não se sinta sobrecarregado. Comece com 1 ou 2 desses hábitos, os que você considerar mais fáceis de implementar hoje. A constância é a chave, ao transformar essas práticas em parte natural da sua rotina matinal. Você estará construindo uma fundação sólida para uma vida mais longa, mais saudável e mais plena. Lembre-se, pequenas mudanças podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, especialmente quando se trata de algo tão sério quanto a prevenção de um AVC. Gostaria muito de saber o que vocês pensaram sobre essas dicas. Vocês já praticam algum desses hábitos? Ou talvez tenham alguma outra dica matinal que ajuda na sua saúde? Compartilhem nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que nos acompanham. Adoro ler as histórias e os conselhos que vocês compartilham, se este vídeo trouxe valor para você. Se você aprendeu algo novo ou se sentiu motivado a fazer essas pequenas mudanças, por favor, deixe o seu like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e a continuar criando conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e longevidade. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que se importam com a saúde e buscam viver a melhor vida possível em qualquer idade. Lembre-se, cada manhã é uma nova oportunidade para cuidar de si e viver a sua melhor vida em qualquer idade.